Amém, bom dia. Bom dia. Amém, americano que tem sotaque, já pensou? Que tipo de condição a gente tem aqui? Jogando o microfone no chão. Amém. Tem gente que fala, pastor Bill, quando chegou aqui no Brasil, quase não deu para entender o senhor, mas o português do senhor melhorou tanto. Eu falei, não melhorou nada. Você aprendeu a entender esse português enrolado. Mas eu espero que dá para entender facilmente hoje. Abre nas suas Bíblias em Juízes, capítulo 16. E vai segurando lá até nós chegamos no texto mesmo. Mas a Bíblia fala com a gente em Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perversos, quem o conhecerá? A história de Sansão é uma prova de que nossas emoções não são confiáveis para nos guiar. E o coração fala das emoções e tudo. E nós entendemos que não é confiável. Eu sei que lá nos Estados Unidos, quando eu entregava móveis e tudo, um dia, como é aqui hoje, em Uberlândia, tudo tampado, eu tinha de ir para o norte, virar para o oeste, depois virar assim tudo. Então, às vezes, eu andava numa certa rodovia, numa certa rua, eu pensei, não, eu estou indo para o sul agora, eu tenho que ir para o norte. Então, eu virava e voltei. Depois, olhando e tudo, falei, não, estou errado, eu tenho que ir. Fiquei perdido e tudo. A ascensão de direções e tudo, baseia assim, antes do GPS, viu? No sol, onde está o sol e tudo. E a gente ficava perdido. Às vezes nós queremos seguir nosso próprio coração e também ficamos perdidos, confiando no coração em vez de confiar na preciosa palavra de Deus. Eu creio e a Bíblia ensina que a palavra de Deus e os princípios dela que orienta a gente. Até 2 Timóteo fala, toda a escritura é proveitoso para o ensino, para tudo. Então, eu tenho que basear a minha vida na palavra de Deus. É a mesma coisa que Sansão precisava e não fazia. E por isso acabou morrendo. Hoje em dia o nosso problema é que em vez de seguir os princípios da palavra de Deus, o povo tem pessoas chamando-se de crente, querem seguir as suas próprias ideias, suas próprias opiniões, em vez de seguir a palavra de Deus. Exatamente isso que o Sansão fez. Aí vamos ver nas escrituras que, primeiro, ele queria casar com a Filistia. E o próprio pai falava com ele, não tem mulher aqui em Israel para você casar? Não, mas essa me agrada. Quantas pessoas falam de certo jeito? Porque essa me agrada. Quantas pessoas vestem no vestimento do mundo? Porque essa me agrada. Quantas pessoas fazem as coisas? Talvez vai para um show, vai para qualquer lugar, mas essa me agrada. Foi o problema de Sansão e acabou cego, morrendo, uma morte com um prédio caindo em cima dele. É o problema que nós enfrentamos hoje em dia. A história de Sansão é uma prova de que nossas emoções podem comprometer a nossa caminhada com Deus, levando-nos somente o quê? Ao sucesso? Não. À alegria? Não. Ao sofrimento. Eu conheço um jovem que falou uma vez comigo, pastor, onde eu estaria hoje se eu não fizesse tantas decisões erradas na minha vida? Eu falei,
Pois é, mas o que tem que fazer agora? Parar de fazer decisões erradas, ou seja, baseado na sua opinião, e faça suas decisões baseado na própria palavra de Deus. E aí vai dar tudo certo. Não é que não vai sofrer coisas que acontecem tudo, como nós vamos ver também na vida de Sansão, mas mesmo assim vai ter um sucesso diante de quem? Diante de Deus. Diante de Deus. Tiago, capítulo 1, versos 13 a 15, fala: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, seu próprio coração. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera exatamente o que aconteceu com Sansão, exatamente o que acontecerá na sua vida, se não obedecer os princípios da palavra de Deus. Meus amados, nós estamos numa época de Laodiceia, a igreja morna, quando a opinião domina a palavra de Deus. Quantas pessoas com quem eu já falei sobre os princípios bíblicos, eu falo, a Bíblia ensina assim, 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 e eles falam comigo, não pastor, mas eu acho, eles colocam a sua própria ideia em cima da palavra de Deus. Meus amados, está errado, e isso acaba na morte, acaba no desastre da sua vida. Pais têm que criar seus filhos segundo as normas da palavra de Deus, senão seus filhos vão acabar destruindo as suas próprias vidas. Filhos, não copia o procedimento errado dos seus pais, porque você não vai ficar diante de Deus falando, não, mas meu pai me ensinou assim. E o Deus vai olhar na sua cara e falar, mas eu te ensinei outra. Tem que seguir o que Deus ensina. Mas pastor, meus pais não têm Cristo. Tudo bem, meus pais não tinham Cristo também. Meu pai ensinava a gente, podia beber um pouco. O único versículo que ele sabia da Bíblia inteira era de Timóteo, quando Paulo falou com Timóteo para tomar um pouco de vinho por causa das suas frequentes enfermidades. Eu falava com meu pai que eu tinha aceitado Cristo como meu Salvador. Eu falei, pai, eu posso ficar bêbado se não tomar aquela primeira dose? Eu falei, não pode não. Eu falei, então não tomo. Pronto. É assim, temos que seguir. Talvez você me diga, não, mas meus pais são crentes, até meu pai é diácono de igreja, eu não sei lá a situação aqui e tudo, mas meu pai precisa ver que ele não assume a autoridade em casa, minha mãe que manda, eu não sei, eu vou inventar coisa aqui, então eu vou fazer a mesma coisa. É errado, a Bíblia ensina outro jeito. Vamos seguir a Bíblia. Sansão não seguiu e acabou na morte, no desastre. Sabemos que o nosso sucesso ou nossa fraqueza está diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8, fala que o que nós semeamos, vamos colher. Então, vamos supor, eu uso sempre a ilustração do homem bêbado. Ele cai e coloca o braço num trilho de trem. O trem passa, eu não sei como não arrasta ele não, mas a história é assim. Já viu aquela roda assim, pesada e tudo? Como é que corta o braço? Corta nada, vai amassar e tudo, mas essa história ele corta. Corta o braço. Depois o homem acorda, não sangrou e tudo, viveu, milagre e tudo, ele sobreviveu e tudo, e ele acaba aceitando Cristo como Salvador. Ele reconhece que é pecador, separado de Deus, e ele coloca a sua fé em Cristo. O que acontece com o braço que ele perdeu? Ele ganha de volta? Não, só na ressurreição, vai receber um novo corpo, mas ele vai sofrer as consequências do seu pecado o resto da vida. Meus amados,
o que nós semeamos hoje, vamos colher. Pai, se não disciplinarmos os nossos filhos, agora ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar, eles vão sofrer as consequências. E vamos também sofrer as consequências. Quais são? Tiver a tristeza do desastre dos nossos filhos. Meus amados, nós não podemos seguir o padrão de Sansão, porque essa acaba no desastre, na morte, no sofrimento, na cegueira, enfim, a falta da bênção do Senhor. Mateus 26, 41 fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus amados, não é pecado ficar tentado de pecar, mas é pecado quando nós seguimos a tentação e pecamos. Então, homens, não é pecado que se notar uma mulher passando indecente, mas se contemplar e ficar olhando, aí entra o pecado. Mulheres, não é pecado sentir que a autoridade, se você fez uma decisão errada, mas é pecado desobedecer. A Bíblia ensina, esposa obedece aos seus próprios maridos, sejam submissos. Filhos, não é pecado de sentir raiva às vezes, mas a Bíblia fala que tem que obedecer aos seus pais. Enfim, é pecado desobedecer os princípios da palavra de Deus, senão está seguindo o caminho do pecado de que Sansão seguia e vai acabar em desastre. Nós temos de modificar nossas vidas. Nós temos de andar segundo os princípios bíblicos. Essa vai influenciar o seu falar, o seu andar, até o seu vestimento. Eu uso a ilustração do porco. Se entrar um animal aqui, tem orelhas de porco, tem o rabinho de porco, tem o cheiro de porco, tem o som de porco, você já vai identificar o animal de quê? De vaca, não é? Cachorro, gato, não é de porco. Mas tem pessoas dizendo que é crente, anda como crente, anda como o mundo, veste como o mundo, fala como o mundo, vai onde o mundo vai, tem a atitude, a visão mundial do mundo e fala que é crente. É o quê? No melhor que pode pensar, é uma porcaria de crente. Meus amados, não podemos andar no caminho de Sansão. Devemos andar no caminho de Paulo. Em 2 Timóteo 4:7 ele fala: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Essa é como nós temos de andar. Vai ser fácil? Não. Paulo morreu mártir. Ele morreu, dizem que matou e depois pendurou ele e queimou o corpo dele. E tudo. Essa é um fim feliz? Parece sofrido, não parece? Mas será que ele foi triste? Não, ele fez um bom combate, agora está no ar para no céu. Eu lembro o pastor João Garland de Brasília, missionário fiel, agora ele foi promovido, faz anos agora. Eu danei com ele não guardava muito a saúde dele, eu danei com ele, então eu falei, tem que ficar mais zeloso sobre a saúde e tudo. Eu falei, por quê? Eu falei, porque assim vai ter mais vida para servir o Senhor. Ele falou, você não pode me ameaçar com o seu. Não, eu estou pronto. Eu falei, mas meu irmão talvez fique de cama e tudo. E graças a Deus ele ficou de cama. Por uma semana, não foi, Suzana? Eu já morri. Foi rápido e tudo. Eu quero ir assim. Não quero nem ficar de cama uma semana. Eu já orei a Deus. Deus, quando está pronto para mim, me leva de repente e tudo.
sem esse sofrimento e tudo. Mas Sansão pecou o pecado que gerou a morte. Mas onde começou o pecado de Sansão? Já pensou? Onde é que começou? Sansão é um bom exemplo no caminho que não devemos seguir. Eu não quero criticar Sansão, mas eu quero aprender da vida dele. Sabe o que é crítica? Crítica é um comentário sem solução. Se falar comigo, Pastor Pio, o senhor tem muito sotaque. Tudo bem, essa é uma crítica por enquanto, eu falo. Então, como é que eu posso corrigir esse defeito? É difícil, né? É impossível, né? E tudo. Então, eu falaria, você me criticou. Porque a crítica sem a solução, um comentário sem a solução é crítica. Um comentário com a solução é ajuda. É conselho e tudo, é diferente. Então eu não quero criticar o Sansão, mas eu quero aprender, eu quero ver a solução do problema dele. Vamos analisar então alguns fatos sobre a sua vida, não para criticar, mas para ver onde o mesmo pecado pode começar nas nossas vidas, tendo o mesmo fim, a morte. Vamos orar. Precioso Pai, nós precisamos a Tua ajuda, o Teu ensino, a Tua correção em nossas vidas. Pai, nós não queremos ser normais como a igreja de Laodiceia. Normais assim, sendo mornos como os outros aqui, nessa nossa geração. Mas queremos, Pai, sermos fiéis à Tua palavra. Pelo menos eu quero. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que querem também. Tem outros, talvez, o Pai, que não querem nada com isso. Só querem gostar da vida, segundo a opinião deles. Sem saber, sem entender o perigo que lhes espera. Abençoe o Pai, o ensino de hoje. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Então, Sansão, um homem que, apesar de todos os seus defeitos, foi muito importante para a história de Israel. Hebreus fala assim, Hebreus 11, 32. E quem mais serei? Faltar-me-ei o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Mas quem foi Sansão? Ele viveu cerca de 1075 anos antes de Cristo. Um bom tanto antes de Cristo. A sua história está registrada nos capítulos 13 a 16 aqui de Juízes. Sua mãe era estéril quando foi visitado por um anjo do Senhor. E o anjo prometeu que ela ia dar à luz. Ela contou para o marido, que é bom que ele sabe também, e tudo, e o Manoel, ele falou, ele orou e falou, eu fui procurar o anjo, e falou, foi. O senhor que falou com minha esposa assim, falou, e aconteceu. E o anjo ensinou como é que deveria tratar até o Sansão. É interessante que ele ensinou como devia tratar antes que Sansão nasceu. O que as pessoas que acreditam em aborção falam hoje em dia? Que não é neném ainda até nascer. Esse neném já foi consagrado ao Senhor. O homem consagrado antes de mesmo nascer, entrar nesse mundo. A Deus era com Sansão. Sansão entrou no erro. No capítulo 13,
versos 24 e 25. Vamos ler lá. Capítulo 3, 13º, versos 24 e 25 fala: depois teve essa mulher um filho a quem pôs o nome Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zoar e Estaol. Então, já no início, Deus usou uma família, colocou o nome de Sansão. O que significa o nome Sansão? Ilustre, do sol, brilhante. Vimos na vida dele que às vezes ele não foi tão brilhante, não. Mas esses que significam o nome dele. Ele casou com uma filistia de Timna, capítulo 14. Vamos lá. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher entre Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-mo por mulher. Porém seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: escuta bem, tomai-me esta, porque ela agrada aos meus. Está vendo, jovens, crianças? Não é o que agrada o seu coração, não é o que você quer fazer, mas os princípios da palavra de Deus que vai levar você a sucesso. Ao contrário, é desastre. Ao contrário, é a morte. Ao contrário, é o julgamento de Deus, como aconteceu com Sansão. Continuando. Sansão era um nazareu de Deus, o homem consagrado antes mesmo do nascimento, e Deus estava com Sansão, mas mesmo assim ele pecou. Então, se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Lembramos que aquela primeira mulher, ele sumiu e ficou com raiva porque ele deu um enigma, uma historinha que tinha de adivinhar a resposta e tudo, e enganou ele e acabou com a brincadeira dele. Então ele foi embora. Então deu a mulher para outro homem, e ele ficou com raiva, e depois ele foi de mal para pior. Nota, o pecado começa a um certo nível, mas não vai desse nível para melhorar não, mas vai piorar. Agora ele está com uma prostituta chamada Dalila. E Dalila o traiu também. O que aconteceu? Ele perdeu os cabelos, depois de 3 tentativas, já pensou 4, eu esqueço o número, 3 ou 4 tentativas de descobrir o segredo da sua força, e depois finalmente ele contou. Ele não perdeu só a cabeça, os cabelos, ele perdeu a força, mas não só perdeu a força, ele perdeu o sentimento de comunhão com Deus. Ele levantou, a Bíblia fala, como antes, sem saber que perdeu tudo. Meus amados, isso vai acontecer com qualquer um que anda no caminho de Sansão. É desastroso. Pais, se não criar seus filhos segundo os princípios bíblicos, você vai um dia criar netos, talvez com os mesmos erros. Jovens, se não corrigir a sua vida,
um dia você vai enfrentar os sofrimentos que Sansão também enfrentava. Eu lembro um jovem lá nos Estados Unidos que era do grupo de jovens, que a gente trabalhava com esse grupo e tudo. E o pastor de jovens falou com ele sobre consertando a sua vida com Deus. E ele testemunhava que tinha Cristo como Salvador, mas não andava como um cristão, não andava como um crente fiel. Ele estava parado no semáforo. Um caminhão basculante chegou ao lado dele, esperando o mesmo semáforo. Chegava e sabe o que aconteceu? O caminhão tombou em cima do carro dele e matou ele. Meus amados, o caminho de Sansão não vai para a felicidade, vai para o desastre. E os desastres dele, ele perdeu os cabelos, perdeu a visão e depois perdeu a sua vida. Mas a Bíblia fala que matou mais filisteus na sua morte do que quando ele vivia. Então, tem proveito na sua morte, viu? Que proveito? Quer servir assim? Quantos querem? Eu não. Eu quero consertar a minha vida diante de Deus para ter uma vida de sucesso. Então, você deve tomar cuidado com o seu envolvimento no mundo. Sansão, primeiro foi atrás de uma mulher dos incrédulos. Depois ele foi para uma prostituta. Depois ele foi para a cadeia. Você tem de cuidar com o seu envolvimento no mundo, como Sansão não se cuidou. Lembre-se de 1 João 2, versos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo bem, o que você quer? Você quer passar no desastroso mundo, ou você quer a bênção de Deus para sempre? Então muda o seu caminho. Muda para o caminho de Deus e abandone o caminho de Satanás, de Sansão, que é de Satanás também. Lembramos que Sansão começou abandonando o seu povo, querendo casar com a Filistia, e abandonando o seu Deus e os princípios bíblicos. E pode ler nesses poucos capítulos. Eu desafio cada pessoa a ler e ver como é que ele escolheu desobedecer os princípios bíblicos. E você vai sofrer a mesma consequência se fizer a mesma coisa. Você deve tomar cuidado com as emoções, colocando-as à frente da razão e dos princípios bíblicos. Sansão se deu à emoção. Mas eu quero essa mulher. Mas eu quero essa prostituta. Mas eu vou brincar com o princípio. Tudo bem. 3, 4 vezes ele enganou Dalila. Depois ele ficou triste, a emoção. E contou tudo. E perdeu tudo. Você tem que dominar as emoções, não colocando à frente a razão, os princípios bíblicos. Você tem de seguir o que a Bíblia ensina. Mulheres, eu sei o costume lá fora. Não segue o mundo, segue os princípios bíblicos. Homens, eu sei que o mundo ensina lá fora. Hoje em dia, o homem não quer ser homem, quer ser mulher. Mulher não quer ser mulher, quer ser homem. Essa é barbaridade. É errado, é pecado.
Eu não estou falando contra a pessoa, estou falando o princípio bíblico. É uma coisa interessante. Eu tinha lá nos Estados Unidos uma senhora que estava reclamando sobre o princípio que eu ensino, que a mulher deve andar vestida como mulher e tudo. Ela falou, não, mas tem que fazer isso. Eu falei, tudo bem, então pode? Posso? Sim, pode. Só eu quero que você faça uma coisa. O que é? Tudo bem, você quer vestir como homem, então deixa seu marido vestir como mulher. Falei, não, pastor, não tem como. Ué, num jeito tem, outro jeito não tem. Meus amados, vamos seguir os princípios bíblicos. Eu não estou dizendo que nunca pode e esse tipo de coisa, não me entenda mal, não. Mas eu estou ensinando, vamos seguir os princípios bíblicos e não vamos andar segundo as emoções ou querer da gente. Vamos andar segundo a própria palavra de Deus. Você deve tomar cuidado com as circunstâncias, nem sempre será como antes. Sansão levantou-se como antes. Os filisteus, Sansão. Eu confundo Noé com Moisés e Sansão com Samuel. Então eu sempre estou querendo dizer Samuel, mas eu quero dizer Sansão e tudo. Mas ele levantou como sempre antes. Os filisteus estão aqui, Sansão. Levantou como antes. Mas agora ele não tinha força, nem percebeu. As circunstâncias mudam. Não deixe as circunstâncias dominar a sua vida, mas os princípios da própria palavra de Deus. Essa é uma triste conclusão que a história de Sansão revela. A sua falta de vigilância custou muito caro, custou a sua vida. Mesmo Deus ouvindo a sua oração naquele templo, Sansão não teve como recuperar os seus dias de glória. Aquele tempo foi de Dagão. Dagão, sabe o que significa? É peixe. Era o deus dos filisteus sobre a agricultura e a fertilidade. Interessante, quando os peregrinos mudaram de Inglaterra para os Estados Unidos, lá eles aprenderam de plantar milho colocando peixe embaixo do milho como adubo. Um dos melhores adubos que existe é o peixe. E era o Deus dos filisteus e tudo. E lá ele deu a sua vida e não recuperou a sua glória. Meus amados, todos nós pecamos. Todos nós erramos. Todos nós mancamos com Deus. Todos nós temos os princípios bíblicos que fala se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos mudar nosso procedimento. Vamos mudar para seguir os princípios bíblicos. Sem modificar. Se Deus falou, acabou. Tem aquela expressão, Deus falou, eu creio, então é assim. Negativo, Deus falou, é assim. Independentemente da minha crença. Deus falou, vamos seguir o que a palavra de Deus ensina. E só mais uma coisa. Só mais. Tudo começa com Cristo. Pode mudar a sua vida para conformar com tudo que a gente falou agora. Mas se não já arrependeu-se do seu pecado, esse serve para criados como para qualquer adulto jovem. Se nunca chegou ao ponto de entender que você é pecador, separado de Deus, e não arrependeu, ou seja, mudou de mente, rejeitou o pecado e colocou a sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pedindo a salvação dele na pessoa do Senhor Jesus Cristo, você ainda está perdido, indo para o inferno e não tem conserto. Mas, arrependendo-se do seu pecado, colocando a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, aí começa. E você começa a obedecer os princípios da palavra de Deus e vai receber a bênção de Deus por eternidade.
Amém? Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra de Deus e pedimos que o Senhor possa realmente ajudar cada pessoa a entender que a salvação é o primeiro passo e a obediência nunca deve acabar. Ajuda a gente, ó Pai, a andar no caminho do Senhor e não no caminho do pecado e sanção. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oro. Amém. Amém, pastor. Bom, nós vamos agora para ter um lanche, né? Mas vocês vão fazer o seguinte: os adultos vão rapidinho, tá? Daqui 5 minutos todo mundo de volta. Tá? Pode ir no banheiro, tomar uma água e tomar um cafezinho bem rápido.